Como é que é? Feedbacks? Não, 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 não. Eu sou um gestor à moda antiga, sou experiente. Um desejo? O desejo é que meu chefe se exploda ou que ele saia da empresa o quanto antes. Se algo precisa ser dito, alguém vem e fala comigo. Minha equipe não precisa desse tipo de besteira. Uma qualidade do meu chefe? Não conheço nenhuma. Um arrogante, o cara acha que sabe de tudo. É um completo imbecil, um idiota. Mas a gente tem que saber lidar, né? Porque parente, chefe, a gente não escolhe. Fazer o quê? Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do Bino Sabe, dentro da nossa série A Jornada do Feedback. A gente continua nessa caminhada aí pra gente decifrar as entranhas do feedback. Nos últimos vídeos a gente falou sobre os mistérios da mente, antes a gente falou do comportamento humano. A gente vai seguir a nossa série do feedback apresentando pra você dois artigos incríveis da Harvard. Eu tirei lá do site Harvard Business Review, que é um site muito maneiro e eu recomendo que você assine, né? Eu não ganho nada com isso, mas é um material de extrema qualidade. São dois artigos bem atuais que falam sobre feedback e eu separei para falar com vocês hoje aqui. Oi, tudo bom? Tudo bem? Boa tarde. Tá. Tá bom. Legal. Feedback? Puxa vida, faz tanto tempo que eu não escuto, né? É que meu gestor sabe, é um mala. Eu que vim de uma empresa multinacional, eu nunca tive um chefe tão ruim assim na minha vida, cara. Meu chefe é um mala, cara. Sabe, eu tenho uma filosofia de vida. Feedbacks é um bando de baboseira, sabe? Cara, às vezes eu não aguento mais não saber se eu tô bem. A gente tem que atingir metas, ser arrojado. Eu não tenho feedback, eu não sei o que eu tô fazendo aqui. Tô anos-luz desse pessoal aqui, sabe? Eles só tem que fazer o trabalho deles e parar de me encher o saco. Começando a nossa análise, o primeiro artigo da Harvard que eu separei pra vocês é um artigo com o tema é bem interessante. Pare de suavizar feedbacks difíceis. Ele começa falando sobre sanduíches. O feedback sanduíche é um verdadeiro desastre. Ele não passa a mensagem que precisa ser passada. Na verdade, ele confunde as pessoas. Para que serve então? Por que as pessoas fazem tanto sanduíche? Porque o feedback sanduíche facilita a vida de quem tem que dar o feedback. O cara se sente bem, né? E a gente já sabe por quê, né? Tem todos os motivos mentais e motivos comportamentais para que o cara se proteja. No final das contas, nós não podemos fugir dos feedbacks difíceis. Os feedbacks precisam carregar a notícia que precisa ser dada. Existe uma forma de você suavizar isso, para que isso fique mais simples. Eu vou te passar esses 3 passos simples para que você possa, conseguir passar essa mensagem difícil sem precisar usar o sanduíche ou mentir ou omitir. Vamos lá, vamos ver, vamos dar uma olhada? O primeiro passo é você aprender a diferenciar observação de opinião. Em feedback você não dá opinião, você não diz o que você acha, você diz o que você viu. Então o primeiro passo é observe, fale o que você viu. A segunda dica é fale sobre o comportamento, sobre o impacto daquele comportamento, daquela situação. Você vai explicar para a pessoa que está recebendo feedback que tipo de impacto ou consequência que aquele comportamento dela vai gerar nas pessoas. Depois disso, você precisa traçar com ele o que é o desejado. Sim, o que é o target, o que você espera. E não adianta você colocar aí um alvo inatingível, uma coisa que ninguém vai entender. Você primeiro pergunta pro sujeito que está recebendo feedback se ele imagina como que pode se resolver isso, como ele poderia fazer diferente. E você analisa com ele se aquilo resolve a questão. Se não resolve, você precisa junto com ele deixar muito bem claro o que você espera. Senão a pessoa vai acabar se enchendo de dúvidas e não vai saber o que fazer. Vai ficar numa baita de uma dúvida e no momento que ele se sentir estressado, no momento que ele se sentir amargurado, pressionado, ele vai voltar para o comportamento antigo. Por quê? Porque não é porque ele é malvado ou porque ele está de sacanagem. Porque o ser humano funciona dessa forma.
E a culpa, em grande parte, é sua, porque está dando um feedback mal aplicado. O pior feedback que eu já recebi? Bom, eu tinha preparado um material, tinha mais de 100 slides, era algo muito importante. Apresentação para a diretoria. Meu chefe olhou, falou que tinha revisado, falou que estava tudo bem. Eu elogiei ele, sabe? Era sexta-feira, eu tinha meus planos, eu não ia estragar meu humor com aquele cara, então... Aí depois, na hora que ele foi ter o feedback dele, ele me chamou pra sala e me detonou. Falou que eu não tinha os indicadores no lugar, que eu não conseguia as respostas. Cara, eu não entendi nada. Tava uma porcaria o trabalho, mas eu falei que tava tudo bem. Eu deixei pra outro dia, deixei pra segunda. É complicado, sabe? A gente se dedica, faz as coisas, eu achei que tava tudo certo. E quando ele me disse que tava bem, eu continuei fazendo outras apresentações do mesmo jeito. Quando a notícia veio ruim aí, que tudo tava perdido, que a gente não tinha controle na área, cara, comecei a pirar, porque daí eu tinha todos aqueles materiais já prontos. Por que ele não me disse antes, cara? O artigo ainda ressalta que o mesmo mecanismo que você pode utilizar para corrigir também deve ser utilizado para elogiar. Faça o elogio, porque o elogio premia a pessoa e dá o recado de que aquele comportamento que é bom é desejado e que a pessoa será recompensada, né? Então é importante você estimular isso, não dá para não deixar de pontuar. E a conclusão final desse artigo é que se você, gestor, e tem responsabilidades, você também tem responsabilidades com o desenvolvimento da sua equipe. Portanto, você tem que ter essas conversas difíceis. Não dá para escapar, não dá para fugir, não dá para omitir. Faça o que precisa ser feito, cumpra o seu papel. E seguindo esses 3 passos fica tudo mais fácil. O outro artigo que eu separei para falar com vocês é o Pare de Pedir Feedback. Muito interessante mesmo, né? Eu sempre falo para todo mundo que pedir feedback é totalmente errado. Você não deve pedir feedback, você precisa receber o feedback, né? É claro que existem situações, aqui no mesmo vídeo eu já falei, pô, você não está recebendo feedback, não existe uma cultura de feedback implementada na sua empresa, você pode estimular isso solicitando, né, o feedback. Mas esse artigo acaba trazendo uma lição bem interessante a respeito do fato de você pedir um feedback. Foi feita uma pesquisa que a maior parte dos feedbacks solicitados não tem qualidade. Geralmente as pessoas não estão preparadas para isso. Ou porque não pensaram exatamente o que deveriam dizer para você, ou porque não querem se indispor contigo. Então geralmente o feedback vai ser vazio, sem propósito. A pesquisa ainda abordou que esse tipo de feedback aí que você acaba recebendo quando você pede, ele é bem genérico, aberto, cheio de elogios genéricos, né? E quando você solicita, né, um horizonte, o cara acaba te dando metas inatingíveis, coisas que são intangíveis, fica difícil de se desenvolver dessa forma. Outro dado alarmante dessa pesquisa é que mais de 1/3 dos feedbacks recebidos atrapalham o desenvolvimento das pessoas. Sinal de que a gente precisa muito melhorar esse conceito. Pedir feedback assim, eu procuro sempre que posso procurar ele é meio inacessível, sabe? Pedir feedback? Aí eu pergunto pra ele como as coisas estão indo, ele não me responde direito, então eu decidi marcar um horário com ele. Às vezes eles me pedem e... Bom, aí nesse horário, durante essa reunião, sabe? Eu acabei perguntando pra ele assim, cara, queria que você me desse um feedback, o que eu posso melhorar? E foi terrível, cara, foi terrível. Eu nunca tô preparado, então, no final das contas, eu digo aquelas coisas de sempre, né? Você tá indo bem, continue assim. O que foi terrível? Cara, terrível é eu não entender nada. Ele vem com esse papo de transformação digital, que a gente tem que se virar, que tem que se mexer, mas no final das contas eu não sei o que eu tenho que fazer, o que eu posso fazer para ajudar. Eu fico perdido. Ou então eu mando aqueles recados assim mais difíceis como, cara, a transformação digital tá aí, a inovação, o que nós iremos fazer? Veja o que aconteceu com a Blockbuster, né? E assim vai, né?
aquele papo de Blockbuster e Netflix já encheu o saco. Essa é a verdade, sabe? É igual eu, já tô aqui sem paciência. Essa é a verdade. Mas e aí? Tô desesperado. Qual é a dica então? O que eu posso fazer? O que você pode fazer, de fato, é solicitar um conselho. Quando você pede um conselho, você não está pedindo feedback, essa palavra, essa ancoragem aí de ter que dar uma devolutiva. Você acaba solicitando um conselho de como ser melhor, né? E você tem o seu papel aí de ser bem específico e perguntar exatamente o que você quer saber. E se essa pessoa vir com respostas vazias, dizendo, pô, você tá mandando super bem, você pode perguntar assim, mas exatamente o que eu tô mandando bem? Você pode ser claro pra mim? Você pode me dar um exemplo? Você veja que o protagonismo não deixa de ser da pessoa. De forma alguma, a gente tá falando para a pessoa não ser protagonista do desenvolvimento dela. O ponto aqui em questão é que você precisa modificar a sua forma de comunicação. Ao invés de pedir o feedback, peça um conselho. E se a resposta for vaga, procure extrair esse ponto específico da pessoa. E, é claro, escolha bem quem você anda pedindo feedback. Pode ser que, usando todos esses argumentos, nada saia de lá. Moral da história desse artigo, então, pare de pedir feedback. Quando você quiser realmente pedir um feedback, peça um conselho, uma orientação de como fazer melhor, como dar o próximo passo, como ser melhor do que você é hoje. O quanto que o feedback é importante pra mim? O feedback é importante pra mim porque sem ele eu não posso me desenvolver. Ah, essa história de feedback me deixou até, assim, desnorteado, cara. Pra quê? Tanta picuinha, tanto mimimi, não é verdade? E eu não me desenvolvendo, vamos falar no português básico, né? Eu não recebo aumento, eu não me desenvolvo, então, assim, esse meu chefe aí, ele quer ser o boa praça, quer ser o gente fina, bater nas costas com os tapinhas dele, e na hora do aumento vem as críticas. Então a verdade é essa, cara, eu não recebo aumento há mais de 3 anos, eu não sei se eu estou no caminho certo ou se eu não estou me preparando corretamente, eu estou perdido. Opa, só um minutinho. Oi? Opa, chefe, tudo bem? Não, tá tudo em ordem aqui, aham. Ah, você vai vir semana que vem aqui? Ah, sei, Ah, as coisas não estão indo bem. Ah, puxa vida, tá bom. Querendo ou não, a gente acaba recebendo sempre um feedback. E aí, pessoal, gostaram desse vídeo? Então deixa o seu like e se inscreve no canal. E não deixe de conhecer o nosso podcast que chama BizuCast. Você pode acessar tanto pelo Spotify como nos principais agregadores de podcast que tem por aí. Basta digitar no Spotify BizuCast, né? Você vai encontrar os episódios do BizuCast, ou no seu agregador de podcast favorito também escrever BizuCast e você vai encontrar ele lá. É super fácil, é super simples. Por que eu estou indicando você a escutar o podcast? Porque lá no podcast nós temos uma versão onde a gente destrincha o tema aqui que a gente aborda no vídeo de maneira superficial, lá de maneira profunda. Então, eu peço para que você escute lá e possa se aprofundar. E fica ligado que tem muito mais coisa legal que vem por aí, hein?